Adoro essa musiquinha. Muito bem. Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem a produzir conhecimento por uma estética da vida viva, neste ativismo delicado, a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva, que é justamente o título do nosso programa, Antroposofia da Imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E nós estamos agora na 6ª temporada. Essa 6ª temporada tem como título Caminho Iniciático, a dor de tornar-se. E no 5º episódio, a dor de ser testemunha. Ai, nó, é uma coisa, né, gente? Muito bem, eu estou aproveitando, eu dei uma olhada, apesar de algumas coisas, de alguns cacos de época, eu achei que valeria a pena eu trazer o conhecimento em bruto, quando eu pensei alto sobre isso a primeira vez, na minha série lá do canal Ponto em Questão. Por isso, vocês vão perceber no vídeo que o conhecimento vem assim a fresco. Eu acho que isso vale as poucas marcas de época que tem nos vídeos. Então, vamos ao ponto em questão 66. Neste 66º ponto em questão, e desde o ponto em questão 62, penso alto sobre os desafios do caminho iniciático de tornar-se contemporâneo ao contemporâneo. Segundo a antropóloga belga Christiane Gruvet, ela estuda a tradição Mani. E eu me pergunto, e hoje eu estou com essa pergunta entalada, gente. Como lidar com a insuportável e dolorosa dor de ser testemunhas de fatos tão dramáticos? Uxi! Não é brinquedo, não. Muito bem. Então, a gente está nessa série, né, sobre a dor de viver hoje, no contemporâneo. A nossa autora de referência é a Christiane Gruvet. Muitas pessoas, isso me alegra, sabe? Essa solidão acompanhada, como diz Nietzsche, essa, minha gola, dualidão. Porque assim, sabe, gente, eu fico aqui em casa com uma roupinha fresca, hoje ficou quente de novo. E aí eu tenho várias coisinhas que eu só coloco por cima, assim, da roupa de caminhada, que é só o que eu faço na rua, é caminhar. Muito bem, mas eu vinha dizendo que muitas pessoas me pediram o livro, eu tenho não cópia do livro, mas um PDF do texto antes de virar livro. Acho até mais legal, sabe? E aí, eu passo a semana conversando com essas pessoas. Isso é tão gostoso, sabe? É uma coisa informal, do interesse de cada um, mas é bom. Então, eu converso tanto pelos comentários aqui do YouTube, como pelo WhatsApp. Então, se você quer o livro, quer acompanhar a série, ela está toda aí. Eu fiz até uma playlist especial para ela. Entre em contato comigo por qualquer rede que a gente se organize. Muito bem, então começamos, né? No ponto em questão 62, essa dor não é minha. Aí veio a dor de tornar-se espectador, a dor de admitir, a dor de consumar e, hoje, a dor de ser testemunha.
e terminamos no próximo encontro dessa série, A Dor de Tornar-se uma Pessoa Contemporânea. Eu já estou pensando em seguir nesse livro mesmo. Ela apresenta rotas de fuga. Eu acho que eu vou fazer uma pequena série sobre rotas de fuga, que é também uma coisa interessante para a gente se perceber. Estou fugindo por onde dessa situação? Então, acho que eu vou fazer na sequência isso. Sabe por quê, gente? Esse livro, para mim, ele chama Sustentação. Porque é a coisa mais contemporânea, dentro do guarda-chuva teórico, digamos assim, da imanência com a antroposofia. Então, é o mais próximo do modo como eu penso esse pensamento da Cristiane Gruver. E isso me alegra, de certa maneira. Muito bem, vamos para hoje, então? Então, hoje eu trouxe um conceito de dor. Eu tenho trazido a cada encontro um conceito de dor diferente. E hoje eu saí da filosofia, né? E entrei na medicina. E eu resolvi trazer também uma citação sobre as definições da medicina que mudam, né, gente? Mudam, e às vezes para melhor, às vezes para pior, mas mudam. Então, diz aqui o Morris, David B. Morris: definições científicas e médicas são ferramentas, mesmo quando as reconhecemos como imperfeitas ou temporárias, aguardando sua substituição por uma versão aprimorada, elas realizam o trabalho que não poderia ser realizado por instrumentos menos precisos. Eu acho importante a gente saber também esse bastidor de algo que nos afeta diretamente, que é a medicina, né? Então, eu trouxe aqui a definição atual de dor da Associação Internacional de Estudos da Dor, lá da Organização Mundial da Saúde. Diz assim: a definição revisada em 2020, ao conceituar a dor como uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada, isso é interessante também, a uma lesão tecidual real ou potencial. O artigo que eu tirei está discutindo justamente isso. Se é a questão da lesão mesmo, tecidual, se a dor é só isso, né? Apresentou enunciado conciso e inequívoco, de fácil tradução em vários idiomas. Eles estão comentando, né? Abrangendo as mais variadas experiências de dor, sua diversidade e complexidade, sendo válida tanto para a dor aguda como crônica, sendo aplicável a todas as condições de dor, a humanos e animais, e, sobretudo, definida pela perspectiva da pessoa que sente dor. E aí eles vão trazer a definição é complementada por 6 notas explicativas. Eu achei bom trazer aqui também, que passam a ser uma lista de itens que inclui a etimologia. 1. Dor é sempre uma experiência pessoal que é influenciada em graus variáveis por fatores biológicos, psicológicos e sociais. 2. Dor e nocicepção são fenômenos diferentes. A dor não pode ser determinada exclusivamente pela atividade dos neurônios sensitivos. A dor da alma, né, gente? 3. Através de suas experiências de vida, as pessoas aprendem o conceito de dor. E nós aqui estamos chegando pertinho dele, né? Hoje eu tô chorosa, hein? Mas vamos segurar. 4. O relato de uma pessoa sobre uma experiência de dor deve ser respeitado. 5. Embora a dor geralmente cumpra um papel adaptativo, ela pode ter efeitos adversos na função e no bem-estar social e psicológico. E 6. A descrição verbal é apenas um dos vários comportamentos para expressar a dor. A incapacidade de comunicação não invalida a possibilidade de um ser humano ou um animal de sentir dor.
E dizem que até as plantas sentem dores, né? Hoje mesmo eu fui no jardim, vou fazer uma digressão aqui. Hoje mesmo eu fui no jardim colher arruda e levei a tesoura. E foi automático, assim. Cortei um galho de arruda. E aí me lembrei de uma pessoa que há muitos anos me disse: nunca use faca nem tesoura para cortar um galho de uma plantinha, né? Você usa a mão por causa da questão da dor. Não sei se é verdade, mas aquilo me doeu o coração, assim. Uma dificuldade, claro, né, gente? A mentalidade, bem ou mal. O binarismo, que nós agora estamos normalizando quando a gente fala de polaridades, como se a gente reduz para caber, né? Esse binarismo é a expressão típica do pensamento fascista. Típica mesmo. Então, não existem só dois lados de uma mesma coisa. Rudolf Steiner costuma dizer que se você não olhar para uma coisa e ver pelo menos, diz ele, 12 aspectos diferentes, 12 lados, você não está vendo nem o comecinho da coisa. É o pensamento complexo, né? Muito bem. Uma pergunta que nos direciona. De que maneira eu posso interagir, integrar o que ameaça desintegrar-se? E dessa maneira criar um espaço para um possível, mas não garantido processo de transformação. Isso é tão importante, né? Quando a gente repete toda semana, não garantido. A gente está aqui, insistindo, insistindo. Um caminho iniciático, esse caminho de Maniqueu, né? Que a Cristiane Gruvet tanto gosta, a Ruth Kremer também. Olha onde é que a gente está? Estamos chegando no final. Estamos aqui, no quarto passo, ser testemunha. Uma força, a força de compartilhar. Achei tão bonito isso. Ainda queria parar até muito mais na diferença entre ser espectador e ser testemunha. Parece a mesma coisa, mas não é. E essa concepção de compartilhar também. Mas vamos em frente. A força para compartilhar é reconhecível em mim como possibilidade. Acho isso como potencial que posso evocar, seja qual for a situação em que eu me encontro. Compartilhar é uma força que nós temos, mas que nem sempre a gente usa, né? Uma atuação, recorrer ao que está em mim. Isso eu acho, sim, grandioso. Eu trouxe até aquele verso que eu adoro, quem me acompanha aqui sabe, do Rudolf Steiner, para a gente declamar junto. Não se trata, portanto, de falar a respeito dessa força, a força de compartilhar. Isso iria mesmo destruir sua efetividade. Basta recorrer a essa força dentro de mim, para que ela atue em tudo o que eu diga ou faça. Gente, esse é o meu exercício cotidiano, sabe? Estou aqui me sentindo péssima, mas eu quero compartilhar, sabe? Compartilhar a força que eu tenho, compartilhar os meus pensamentos. Ó, choroninha, mas não vou não. Um verso lindo. Vamos ao verso. Eu trago serenidade em mim. Em mim mesma eu trago as forças que me fortalecem. Em mim mesma eu trago as forças que me fortalecem. Quero preencher-me com o calor dessas forças. Quero permear-me com o poder da minha vontade. E quero sentir como a serenidade se derrama por todo o meu ser, quando me fortaleço para encontrar em mim a serenidade como força, pelo poder do meu esforço. Falei que eu não ia, mas o verso ajuda, né? Então, ele está falando do compartilhar. A gente podia dizer, né? Como o compartilhar se derrama por todo o meu ser, quando me fortaleço para encontrar em mim o compartilhamento como força, pelo poder do meu esforço.
esse poder do meu esforço também é muito importante, né, gente? Porque não quer dizer que é uma coisa que está aqui leve, que você encontra, que está em você, que está dado. Não está dado, não. É uma força que tem aqui, mas a gente tem que se esforçar para trazer ela para o mundo, né? Uma presença, a presença de espírito, isso também eu adoro, sabe? Muita gente fala de presença de espírito como se tivesse um espírito, né? Do lado. Não, essa presença de espírito eu não é o que está aqui, mas eu vou trazer, como eu sempre coloco, é o resultante do nosso esforço de alinhamento ético, estético e político. Isso, para mim, é presença de espírito. E se dá no nosso exercício cotidiano de observação, percepção, contemplação, desse exercício que a gente faz. E a arte antroposófica, ela é um instrumento magnífico para isso, né? Mas também o contato com a fenomenologia de Goethe também nos ajuda a você treina, quando a situação se apresenta, você tem essa presença de espírito. Mas vamos voltar para o nosso texto. Presença de espírito não é outra coisa senão a pessoa encontrar-se no centro dessa força. Isso significa ser testemunha. Eu acho isso demais, né? Você está no centro da coisa, assim, usando as suas forças, olhando nos olhos dos acontecimentos. Isso é ser testemunha. A presença dessa força é um fato permanente. Meu ser e agir são um meio pela qual ela se exterioriza. Essa força do compartilhar. Como possibilidade, ela não pode mais desaparecer e depende somente de mim o fato de ela entrar ou não em atividade. E aqui eu queria fazer uma digressão sobre esse depende somente de mim, para a gente não cair na falácia do liberalismo, né? De achar que eu vou fazer América. Não é disso que se trata. A gente está falando de forças da alma e a nossa acessibilidade a essas forças. Isso não exclui todas as nossas doenças emocionais, mentais, fisiológicas, né? Que às vezes nos impedem de acessar essas forças, até mesmo sem o auxílio terapêutico de alguém. Mas ela está aqui. Isso é bom a gente saber. Nós, né? Estamos aqui na internet, estudando um livro. Nós, né, gente? A gente tem, sim, condições de fazer isso. Deixa eu voltar. Porque se a gente não tivesse condições, a gente não estaria nem aqui. Dá para entender? Estar aqui já é um avanço na condição da gente fazer com que essas forças que a gente tem em nós atuem no mundo, entrem em atividade. O mal entendido que não pode acontecer. Neste ponto, contudo, não deveria surgir mal entendido. Poder-se-ia achar que a força para carregar junto significaria encontrar solução. Ou seja, você está com a força, você está compartilhando, então deu tudo certo. Hoje mesmo eu tive uma conversa com uma das pessoas sobre isso, sabe? Ela falou assim, não, mas dá a volta por cima, isso vai dar tudo certo. Aí eu nem separei o que ela falou para compartilhar com vocês. Mas no sentido assim, de que ia solucionar o fato de eu saber, o fato de eu estar fazendo o esforço, o fato de eu estar compartilhando no mundo esse esforço, o fato de estar sendo testemunha, não soluciona nada. Olha lá, poder-se achar que a força para carregar junto significaria encontrar soluções para os problemas que durante a fase da existência como espectador me mantiveram impotente. Não se trata disso. Você continua sem solucionar nada. No entanto, olha que beleza. Uma redenção, não uma solução. E aí eu trouxe uma redenção, porque é uma palavra muito
capturada, né, pela teologia, eu trouxe essa redenção nesse recorte da autora. Auxílio, proteção que livra de uma situação difícil. É disso, esse movimento interior, que a gente está falando de forças da alma, esse movimento interior, ele nos auxilia, nos protege para nos livrar, às vezes, né, gente, de uma depressão profunda, de um colapso nervoso, de um burnout, enfim. Em lugar de uma solução, pode resultar o quê? Uma redenção. E não apenas como acontecimento único. Existe uma contínua interação entre mim e os acontecimentos ao meu redor. Acho isso importante demais. Uma tecedura, deixa eu ver, a autora também chama de tecedura, essa interação entre mim e a época que a gente vive. Poder-se-ia comparar essa interação usando a melhor analogia possível, a uma tecedura, na qual se trabalha permanentemente esse tecer da vida, né? O desenho surgirá, dará testemunho de mim e da minha época. Muito bem, gente querida, muito obrigada por estarem aqui. Sigamos juntas, pois assim somos mais fortes. Adoro essa musiquinha. Muito bem. Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem a produzir conhecimento por uma estética da vida viva, neste ativismo delicado, a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva, que é justamente o título do nosso programa, Antroposofia da Imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E nós estamos agora na 6ª temporada. Essa 6ª temporada tem como título Caminho Iniciático, a dor de tornar-se. E no 5º episódio, a dor de ser testemunha. Ai, nó, é uma coisa, né, gente? Muito bem, eu estou aproveitando, eu dei uma olhada, apesar de algumas coisas, de alguns cacos de época, eu achei que valeria a pena eu trazer o conhecimento em bruto, quando eu pensei alto sobre isso a primeira vez, na minha série lá do canal Ponto em Questão. Por isso, vocês vão perceber no vídeo que o conhecimento vem assim a fresco. Eu acho que isso vale as poucas marcas de época que tem nos vídeos. Então, vamos ao ponto em questão 66. Afinal, como lidar com a insuportável e dolorosa dor de ser testemunha de fatos tão dramáticos? A série semanal Ponto em Questão completa 50 vídeos com temas contundentes para resistir às forças da massificação. Inscreva-se e colabore para a divulgação do conhecimento por uma estética da vida viva. Gente querida, alegria do encontro, estou aqui neste ativismo delicado por uma estética da vida viva hoje,
para o 66º ponto em questão, a dor de ser testemunha. Neste 66º ponto em questão, e desde o ponto em questão 62, penso alto sobre os desafios do caminho iniciático de tornar-se contemporâneo ao contemporâneo. Segundo a antropóloga belga Christiane Gruvet, ela estuda a tradição Mani. E eu me pergunto, e hoje eu estou com essa pergunta entalada, gente. Como lidar com a insuportável e dolorosa dor de ser testemunhas de fatos tão dramáticos? Uxi! Não é brinquedo, não. Muito bem. Então, a gente está nessa série, né, sobre a dor de viver hoje, no contemporâneo. A nossa autora de referência é a Christiane Gruvet. Muitas pessoas, isso me alegra, sabe? Essa solidão acompanhada, como diz Nietzsche, essa, ó, minha gola, dualidão. Porque assim, sabe, gente, eu fico aqui em casa com uma roupinha fresca, hoje ficou quente de novo. E aí eu tenho várias coisinhas que eu só coloco por cima, assim, da roupa de caminhada, que é só o que eu faço na rua, é caminhar. Muito bem, mas eu vinha dizendo que muitas pessoas me pediram o livro, eu tenho não cópia do livro, mas um PDF do texto antes de virar livro. Acho até mais legal, sabe? E aí, eu passo a semana conversando com essas pessoas. Isso é tão gostoso, sabe? É uma coisa informal, do interesse de cada um. Mas é bom. Então, eu converso tanto pelos comentários aqui do YouTube, como pelo WhatsApp. Então, se você quer o livro, quer acompanhar a série, ela está toda aí. Eu fiz até uma playlist especial para ela. Entre em contato comigo por qualquer rede que a gente se organize. Muito bem, então começamos, né? No ponto em questão 62, essa dor não é minha. Aí veio a dor de tornar-se espectador, a dor de admitir, a dor de consumar e hoje a dor de ser testemunha. E terminamos no próximo encontro dessa série, a dor de tornar-se uma pessoa contemporânea. Eu já estou pensando em seguir nesse livro mesmo. Ela apresenta rotas de fuga. Eu acho que eu vou fazer uma pequena série sobre rotas de fuga, que é também uma coisa interessante para a gente se perceber. Estou fugindo por onde dessa situação? Então, acho que eu vou fazer na sequência isso. Sabe por quê, gente? Esse livro, para mim, ele chama Sustentação. Porque é a coisa mais contemporânea, dentro do guarda-chuva teórico, digamos assim, da imanência com a antroposofia. Então, é o mais próximo do modo como eu penso esse pensamento da Christiane Gruvet. E isso me alegra, de certa maneira. Muito bem, vamos para hoje, então? Então, hoje eu trouxe um conceito de dor. Eu tenho trazido a cada encontro um conceito de dor diferente. E hoje eu saí da filosofia, né? E entrei na medicina. E eu resolvi trazer também uma citação sobre as definições da medicina que mudam, né, gente? Mudam, e às vezes para melhor, às vezes para pior, mas mudam. Então, diz aqui o Morris, David B. Morris. Definições científicas e médicas são ferramentas, mesmo quando as reconhecemos como imperfeitas ou temporárias, aguardando sua substituição por uma versão aprimorada, elas realizam o trabalho que não poderia ser realizado por instrumentos menos precisos. Eu acho importante a gente saber também esse bastidor de algo que nos afeta diretamente, que é a medicina, né? Então, eu trouxe aqui a definição atual de dor da Associação Internacional de Estudos da Dor,
lá da Organização Mundial da Saúde. Diz assim: a definição revisada em 2020, ao conceituar a dor como uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada, isso é interessante também, a uma lesão tecidual real ou potencial. O artigo que eu tirei está discutindo justamente isso. Se é a questão da lesão mesmo, tecidual, se a dor é só isso, né? Apresentou enunciado conciso e inequívoco, de fácil tradução em vários idiomas. Eles estão comentando, né? Abrangendo as mais variadas experiências de dor, sua diversidade e complexidade, sendo válida tanto para a dor aguda como crônica, sendo aplicável a todas as condições de dor, a humanos e animais, e, sobretudo, definida pela perspectiva da pessoa que sente dor. E aí eles vão trazer a definição é complementada por 6 notas explicativas. Eu achei bom trazer aqui também, que passam a ser uma lista de itens que inclui a etimologia. 1. Dor é sempre uma experiência pessoal que é influenciada em graus variáveis por fatores biológicos, psicológicos e sociais. 2. Dor e nocicepção são fenômenos diferentes. A dor não pode ser determinada exclusivamente pela atividade dos neurônios sensitivos. A dor da alma, né, gente? 3. Através de suas experiências de vida, as pessoas aprendem o conceito de dor. Nossa, aqui estamos chegando pertinho dele, né? Hoje eu tô chorosa, hein? Mas vamos segurar. 4. O relato de uma pessoa sobre uma experiência de dor deve ser respeitado. 5. Embora a dor geralmente cumpra um papel adaptativo, ela pode ter efeitos adversos na função e no bem-estar social e psicológico. E 6. A descrição verbal é apenas um dos vários comportamentos para expressar a dor. A incapacidade de comunicação não invalida a possibilidade de um ser humano ou um animal de sentir dor. E dizem que até as plantas sentem dores, né? Hoje mesmo eu fui no jardim, vou fazer uma digressão aqui. Hoje mesmo eu fui no jardim colher arruda e levei a tesoura. E fui automático, assim, cortei um galho de arruda. E aí me lembrei de uma pessoa que há muitos anos me disse: nunca use faca nem tesoura para cortar um galho de uma plantinha, né? Você usa a mão por causa da questão da dor. Eu não sei se é verdade, mas aquilo me doeu o coração, assim. Uma dificuldade, claro, né, gente? A mentalidade bem ou mal. O binarismo, que nós agora estamos normalizando quando a gente fala de polaridades, como se a gente reduz para caber, né? Esse binarismo é a expressão típica do pensamento fascista. Típica mesmo. Então, não existem só dois lados de uma mesma coisa. Rudolf Steiner costuma dizer que se você não olhar para uma coisa e ver pelo menos, diz ele, 12 aspectos diferentes, 12 lados, você não está vendo nem o comecinho da coisa. É o pensamento complexo, né? Muito bem, uma pergunta que nos direciona. De que maneira eu posso interagir, integrar o que ameaça desintegrar-se? E dessa maneira criar um espaço para um possível, mas não garantido processo de transformação. Isso é tão importante, né? Quando a gente repete toda semana, não garantido. A gente está aqui, insistindo. Um caminho iniciático, esse caminho de Maniqueu, né? Que a Cristiane Gruvet tanto gosta, a Ute Kremer também. Olha onde é que a gente está? Estamos chegando no final. Estamos aqui, no 4º passo,
ser testemunha. Uma força, a força de compartilhar. Achei tão bonito isso. Ainda queria parar até muito mais na diferença entre ser espectador e ser testemunha. Parece a mesma coisa, mas não é. E essa concepção de compartilhar também. Mas vamos em frente. A força para compartilhar é reconhecível em mim como possibilidade. Acho isso, puxa, como potencial que posso evocar, seja qual for a situação em que eu me encontro. Compartilhar é uma força que nós temos, mas que nem sempre a gente usa, né? Uma atuação, recorrer ao que está em mim. Isso eu acho, sim, grandioso. Eu trouxe até aquele verso que eu adoro, quem me acompanha aqui sabe, do Rudolf Steiner, para a gente declamar junto. Não se trata, portanto, de falar a respeito dessa força, a força de compartilhar. Isso iria mesmo destruir sua efetividade. Basta recorrer a essa força dentro de mim, para que ela atue em tudo o que eu diga ou faça. Gente, esse é o meu exercício cotidiano, sabe? Estou aqui me sentindo péssima, mas eu quero compartilhar, sabe? Compartilhar a força que eu tenho, compartilhar os meus pensamentos. Ó, choroninha, mas não vou não. Um verso lindo. Vamos ao verso. Eu trago serenidade em mim. Em mim mesma eu trago as forças que me fortalecem. Em mim mesma eu trago as forças que me fortalecem. Quero preencher-me com o calor dessas forças. Quero permear-me com o poder da minha vontade. E quero sentir como a serenidade se derrama por todo o meu ser, quando me fortaleço para encontrar em mim a serenidade como força, pelo poder do meu esforço. Falei que eu não ia, mas o verso ajuda, né? Então, ele está falando do compartilhar. A gente podia dizer, né? Como o compartilhar se derrama por todo o meu ser, quando me fortaleço para encontrar em mim o compartilhamento como força, pelo poder do meu esforço. Esse poder do meu esforço também é muito importante, né, gente? Porque não quer dizer que é uma coisa que está aqui leve, que você encontra, que está em você, que está dado. Não está dado, não. É uma força que tem aqui, mas a gente tem que se esforçar para trazer ela para o mundo, né? Uma presença, a presença de espírito, isso também eu adoro, sabe? Muita gente fala de presença de espírito como se tivesse um espírito, né, do lado. Não, essa presença de espírito, não é o que está aqui, mas eu vou trazer, como eu sempre coloco, é o resultante do nosso esforço de alinhamento ético, estético e político. Isso, para mim, é presença de espírito. E se dá no nosso exercício cotidiano de observação, percepção, contemplação, desse exercício que a gente faz. E a arte antroposófica ela é um instrumento magnífico para isso, né? Mas também o contato com a fenomenologia de Goethe também nos ajuda a você treina, quando a situação se apresenta, você tem essa presença de espírito. Mas vamos voltar para o nosso texto. Presença de espírito não é outra coisa senão a pessoa encontrar-se no centro dessa força. Isso significa ser testemunha. Eu acho isso demais, né? Você está no centro da coisa, assim, usando as suas forças, olhando nos olhos dos acontecimentos. Isso é ser testemunha. A presença dessa força é um fato permanente. Meu ser e agir são um meio pela qual ela se exterioriza. Essa força do compartilhar. Como possibilidade, ela não pode mais desaparecer e depende somente de mim,
o fato de ela entrar ou não em atividade. E aqui eu queria fazer uma digressão sobre esse depende somente de mim, para a gente não cair na falácia do liberalismo, né? De achar que eu vou fazer América. Não é disso que se trata. A gente está falando de forças da alma e a nossa acessibilidade a essas forças. Isso não exclui todas as nossas doenças emocionais, mentais, fisiológicas, né? Que às vezes nos impedem de acessar essas forças, até mesmo sem o auxílio terapêutico de alguém. Mas ela está aqui. Isso é bom a gente saber. Nós, né? Estamos aqui na internet, estudando um livro. Nós, né, gente? A gente tem, sim, condições de fazer isso. Deixa eu voltar. Porque se a gente não tivesse condições, a gente não estaria nem aqui. Dá para entender? Estar aqui já é um avanço na condição da gente fazer com que essas forças que a gente tem em nós atuem no mundo, entrem em atividade. Um mal entendido que não pode acontecer. Neste ponto, contudo, não deveria surgir mal entendido. Poder-se-ia achar que a força para carregar junto significaria encontrar solução. Ou seja, você está com a força, você está compartilhando, então deu tudo certo. Hoje mesmo eu tive uma conversa com uma das pessoas sobre isso, sabe? Ela falou assim, não, mas dá a volta por cima, isso vai dar tudo certo. Aí eu nem separei o que ela falou para compartilhar com vocês. Mas no sentido assim, de que ia solucionar o fato de eu saber, o fato de eu estar fazendo o esforço, o fato de eu estar compartilhando no mundo esse esforço, o fato de estar sendo testemunha, não soluciona nada. Olha lá, poder-se achar que a força para carregar junto significaria encontrar soluções para os problemas que durante a fase da existência como espectador me mantiveram impotente. Não se trata disso. Você continua sem solucionar nada. No entanto, olha que beleza. Uma redenção, não uma solução. E aí eu trouxe uma redenção, porque é uma palavra muito capturada, né, pela teologia. Eu trouxe essa redenção nesse recorte da autora. Auxílio, proteção que livra de uma situação difícil. É disso, esse movimento interior, que a gente está falando de forças da alma, esse movimento interior, ele nos auxilia, nos protege, para nos livrar, às vezes, né, gente, de uma depressão profunda, de um colapso nervoso, de um burnout, enfim. Em lugar de uma solução, pode resultar o quê? Uma redenção. E não apenas como acontecimento único. Existe uma contínua interação entre mim e os acontecimentos ao meu redor. Acho isso importante demais. Uma tecedura, deixa ver, a autora também chama de tecedura, essa interação entre mim e a época que a gente vive. Poder-se-ia comparar essa interação usando a melhor analogia possível a uma tecedura, na qual se trabalha permanentemente, esse tecer da vida, né? O desenho surgirá, dará testemunho de mim e da minha época. Muito bem, gente querida, muito obrigada por estarem aqui. Sigamos juntas, pois assim somos mais fortes.